Em 26 de novembro de 1978, os hóspedes do hotel Holiday Inn, na cidade de Grécia, Nova York, foram acordados pelo som de um sino. O som era distante, parecido com um telefone tocando ou uma campainha. Embora fosse perturbador, poucos hóspedes deram importância a isso. Muitos voltaram a dormir sem perceber isso. O sino suave e indistinto que eles ouviram era, na verdade, um alarme de incêndio, e o prédio em que dormiam estava, de fato, pegando fogo. A cidade de Grécia, no estado de Nova York, abriga cerca de 90 mil pessoas. Apesar de já ter sido agrícola, as principais indústrias em Grécia mudaram com o tempo. Na década de 1970, era principalmente uma cidade industrial, com muitos moradores trabalhando no Kodak Park, nas proximidades, sede da companhia de filmes fotográficos Kodak. Também era relativamente conhecida como um destino de compras, já que possuía vários grandes shoppings. O Holiday Inn, em Grécia, fazia parte da rede de hotéis e resorts Holiday Inn. Este hotel, em particular, consistia de 2 alas, além de um grande bar e área de refeições. Quando foi construído pela primeira vez em 1963, o hotel tinha 91 quartos, mas, ao longo dos anos, alguns desses quartos foram convertidos em salas de reunião e instalações para conferências. No fim de semana de 26 de novembro de 1978, o hotel estava movimentado, com cerca de 200 hóspedes. O hotel recebia 2 festas de casamento, um grupo de excursão e convidados de uma noite de solteiros organizada pelo próprio hotel. Outros hóspedes estavam visitando a Grécia para fazer compras e aproveitar as promoções de ação de graças. Durante o dia, o bar e o restaurante eram animados, mas às 2 da manhã já estavam em silêncio. A maioria dos hóspedes estava dormindo em seus quartos, com as janelas bem fechadas para se proteger do frio da noite e da brisa forte lá fora. Por volta das 2h30 da manhã, um incêndio começou em um armário de armazenamento embaixo da escada. Esse armário normalmente era usado para guardar materiais de limpeza, incluindo papel toalha. Esses materiais queimaram facilmente e o fogo rapidamente cresceu e se espalhou além do armário. Em poucos minutos, o fogo tomou conta da escada e começou a se espalhar pelos corredores do hotel. O sistema de alarme de incêndio do hotel foi ativado, fazendo um sino tocar no meio de cada andar. Esses alarmes foram suficientes para alertar os ocupantes dos quartos. Eles estavam situados logo do lado de fora, mas os hóspedes em quartos mais distantes mal conseguiam ouvi-los. Alguns acordaram, mas acharam que o toque era de um telefone em algum lugar do prédio. Os alarmes fizeram com que poucos hóspedes evacuassem. O fogo se espalhou ainda mais. Os funcionários do hotel reconheceram o sino de alarme e correram de quarto em quarto, ordenando que os hóspedes evacuassem na pressa de alertar o maior número possível de pessoas. No entanto, eles esqueceram de chamar o corpo de bombeiros. Na época, a Grécia ainda não havia aderido ao sistema 911, que permitiria a qualquer pessoa entrar em contato com o corpo de bombeiros ou a polícia discando 911 de qualquer telefone. Os funcionários do hotel poderiam ter chamado diretamente o corpo de bombeiros local, se tivessem lembrado disso. Menos de 10 minutos após o início do incêndio, 2 bombeiros de folga viajando separadamente passaram por acaso em frente ao hotel. Ambos perceberam a fumaça e as chamas e pararam para ajudar. Um deles conseguiu soar o alarme usando o rádio em seu carro. E, uma vez feito isso, os 2 homens se juntaram à equipe do hotel para evacuar o maior número possível de hóspedes. Isso rapidamente se tornou uma corrida contra o tempo. O fogo estava se espalhando de forma inesperadamente rápida, enchendo os corredores de fumaça e consumindo quarto após quarto enquanto avançava a partir de seu ponto central de origem. Ao longo de ambas as alas residenciais, o Corpo de Bombeiros de Greasy Ridge foi o primeiro a chegar ao local, com apoio adicional de outros corpos de bombeiros próximos, incluindo a cidade de Rochester, North Greece e Barnard. Ao longo de 2 horas, dezenas de viaturas e mais de 100 bombeiros participaram, trabalhando para evacuar os hóspedes e controlar o avanço do incêndio. Muitos hóspedes conseguiram sair pelas saídas normais, guiados pelos bombeiros e funcionários do hotel.
Alguns, no entanto, ficaram presos em seus quartos, com a fumaça tornando os corredores intransitáveis à medida que começava a invadir os quartos deles. Eles também foram forçados a sair pelas janelas do térreo ou a pular de janelas do primeiro andar, muitos sofrendo ferimentos ao fazer isso. A sobrevivente Mary Atmore lembrou mais tarde: "Tínhamos a escolha de queimar ou pular da janela. Pulamos no estacionamento e eu machuquei minha perna. Eu não sei como consegui aterrissar de pé." Depois de sair do hotel em chamas, eles enfrentaram outro perigo. Muitos foram obrigados a fugir sem sapatos e de pijama. A temperatura lá fora estava em torno de 9 graus Celsius negativos, ou 16 Fahrenheit. Com o estacionamento alagado por mangueiras de incêndio, até quem não estava ferido precisava de um local seguro e quente. Um restaurante do outro lado da rua abriu suas portas e acolheu os sobreviventes. Mais de 10 ambulâncias levaram os feridos ao hospital, enquanto os demais foram de ônibus para um alojamento de emergência passar a noite. Após 2 horas, o incêndio estava sob controle, mas 10 hóspedes ainda não haviam sido localizados. Enquanto os bombeiros vasculhavam o prédio, ficou claro que todos os 10 haviam morrido tentando escapar do incêndio, na maioria dos casos, por inalação de fumaça. Os mortos foram Rubina Kuchinen, de 81 anos, e sua filha Ruby Kuchinen, de 61 anos, Joyce Plum, de 42 anos, Stephen Gregory Ford, de 29 anos, Nancy Garrett, de 26 anos, Margaret Duncan, de 57 anos, Edward Farley, de 67 anos, e Lorraine Farley, sua esposa, de 62 anos, Pamela Sagriff, de 30 anos, e Huguette Sandwood, de 30 anos. Após o desastre, uma investigação identificou vários problemas estruturais no hotel que aumentaram a gravidade do incêndio. Um grande fator para a rápida propagação das chamas foi um espaço vazio no telhado do edifício. As paredes internas não se estendiam até o telhado, deixando um espaço aberto por onde o fogo podia se espalhar facilmente. Assim, os quartos individuais não estavam isolados contra fumaça e chamas como estariam em um hotel moderno. O sistema de alarme de incêndio também era inadequado. O único sino em cada andar não era alto o suficiente nem identificável o bastante para servir a um prédio de alta ocupação. Não havia sprinklers nem sistema de iluminação de emergência para guiar os hóspedes em fuga com segurança até uma saída. Além disso, embora a equipe do hotel tenha agido com bravura, eles se esqueceram de chamar o corpo de bombeiros. Apesar de todos esses problemas, o hotel atendia às normas de incêndio da época. Nenhuma outra medida foi tomada contra o Holiday Inn. O hotel em si foi destruído pelo incêndio e o pouco que restou acabou sendo removido do local. Hoje, um restaurante de frutos do mar Red Lobster fica onde antes era o Holiday Inn de Grécia. A investigação apontou problemas estruturais e indicou que o incêndio provavelmente foi intencional. Havia sinais de que um acelerante havia sido usado e os investigadores suspeitavam que o incêndio poderia ter sido provocado por alguém com algum conhecimento ou experiência prévia sobre fogo. Vários suspeitos foram identificados. Entre eles estava um dos bombeiros que havia passado de carro pelo Holiday Inn na noite do incêndio. Harold Phillips era o bombeiro de folga que havia comunicado o incêndio usando seu rádio e também era o bombeiro responsável por realizar a inspeção anual do Holiday Inn. Durante a última inspeção anual, um pequeno número de problemas foi identificado, incluindo portas que não fechavam completamente e extintores de incêndio que não estavam cheios. Foi teorizado que ele pretendia iniciar um pequeno incêndio para forçar a implementação de suas recomendações. Isso, no entanto, permaneceu apenas como conjectura. Não havia evidências para apoiar essa teoria, e Harold Phillips negou qualquer envolvimento no início do incêndio. Ele acabou se tornando chefe dos bombeiros local na Grécia. Também foi identificado como possível suspeito um hóspede do hotel. Esse homem, não identificado, já esteve envolvido em 2 incêndios residenciais, suspeitos de terem sido causados por ele para receber o seguro. Ele estava hospedado há bastante tempo no Holiday Inn na época do incêndio.
Novamente, neste caso, não havia provas suficientes para sustentar uma acusação. Embora as 10 mortes no incêndio do Holiday Inn em 1978 tenham sido oficialmente registradas como homicídios, não houve mais avanços para identificar o assassino ou entender por que ele começou o incêndio. Os códigos de incêndio foram atualizados e Greece agora está conectada ao sistema 911, mas o caso continua aberto e sem solução até hoje.